Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de verbos e agora vamos falar dos verbos anômalos. Vejam que interessante isso aqui. Os verbos anômalos são verbos irregulares, na verdade, né? Eles têm uma irregularidade tão grande que chega a ser uma anomalia. Eu já vi, por exemplo, questão tratar de verbo anômalo como irregular apenas, certinho? Então, o fato é que ele é um verbo irregular, uma irregularidade muito intensa. Então vamos ver o que é isso? Olha só. A maioria dos gramáticos considera como anômalos dois verbos, o ser e o ir, certinho? Então vamos ver em que reside essa anomalia. Vejam, eu coloquei aqui no modo indicativo, eu coloquei três tempos, tá? O presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. É o suficiente para que a gente possa identificar e ver o que é essa anomalia, certinho? Então vamos observar aqui, o presente eu já conjuguei, coloquei aqui para vocês, deixei um espacinho aqui para chamar atenção a esta forma verbal, então bastante cuidado aqui, tá? Então o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Vejam aqui, houve bastante alteração, tá? Agora vejam o verbo ir. Eu vou, aqui é IR, VOU, formas totalmente distintas, uma anomalia, certinho? Eu vou, tu vais e ele vai. Nós, vamos e vós. Como é que fica? Aí é que tá a jogada. Vós, ides. Ides? Isso é uma anomalia, exatamente o fato de não seguir uma relação, né, paradigmática aqui, né, fica tudo igual, tá? Muito bem, eles são, eles vão, é tranquilinho, tá? O que vai acontecer agora no pretérito perfeito? Vejam que eu não coloquei aqui a jogada exatamente para que vocês pensem um pouquinho. Vejam que são dois verbos comuns no nosso dia a dia, né? O verbo ser e o verbo ir é verbo que a gente usa o tempo inteiro. O fato é que nós usamos esses verbos com seus significados, nós não identificamos as letras que os formam nas suas conjugações. Essa é que é a jogada. Quando nós falamos, nós não pensamos nas letras que compõem a palavra, nós pensamos na ideia que ela representa. E é por isso que a gente acaba um pouco surpreso aqui com o que vai acontecer aqui. O verbo ser no pretérito perfeito, aquele que foi feito, encerrado ali, lembra da historinha do aspecto? Dê uma olhada lá no vídeo. Então aqui, o verbo ser, pontinhos, gerente naquela loja. Fui gerente naquela loja. Então, eu fui, tu foste, pretérito perfeito é sempre do este, lembram disso? E ele foi, nós fomos, nós fomos, vós fostes e eles foram. Então, nós fomos amigos, lembra disso? Olha aí, é o verbo ser, certinho? Agora, o verbo ir. Como é que fica o verbo ir no pretérito perfeito do indicativo? E aí, pensa um pouquinho. Vou esperar aqui, vamos lá. Pensou? Show de bola, vamos lá. Será? Vamos ver? Olha a loucura aqui, Eu fui à tua casa quando tu precisaste, eu fui teu amigo. A ideia de ser, eu fui à tua casa. Então vejam aqui, a forma verbal é idêntica, certo? Tu foste e ele foi. Nós fomos, vós fostes e eles foram. O feinho R aqui, foram, certinho? Então muito cuidado com isso aqui. O cara acaba se surpreendendo porque as formas verbais ficam iguais. Bom? Depois, no pretérito imperfeito, como é que fica o verbo ser no pretérito imperfeito? Eu era, tu eras e ele era. Nós éramos, vós
éreis e eles eram. E o verbo ir, como fica? Ah, muito bem. Eu ia, tu ias e ele ia, sem acento. Nós íamos, vós íeis e eles iam. Só essas duas formas verbais aqui, primeira e segunda, plural, com acento, certinho? Então tomem cuidado. E agora o imperativo. Vejam só, como ele é uma anomalia, vejam que continua anômala a forma, né? Olha aqui, ó. Era, fui, sou, né? Fui, vou, ia. Formas bem diferentes. Eu representei essas três só para que vocês percebam por que a relação de anomalia aqui, tá? O que vai acontecer no imperativo? Bom, já sabemos que a primeira pessoa no imperativo não existe, né? Não se usa, não tem como, certinho? Bom, o que vai acontecer com o verbo ser no imperativo afirmativo? Tá? Vou montar o afirmativo aqui, que é o que dá a diferença. Lembra do bizu? Tu é o problema? Ah, então aquela segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, tu e vós, ó, marquei com asterisco, cozinho aqui para a gente lembrar isso. O afirmativo dá diferença, tá? Então o que vai acontecer aqui? Em relação a essa anomalia, exatamente em relação a isso, e devido a isso, na verdade, é que nós vamos ter uma diferença. Se nós fôssemos buscar como é a relação do imperativo, aquela avaliação que a gente faz, eu buscaria aqui, né? No presente do indicativo sem o S, mas não é. Aqui fica... E muito bem! Se... nem imaginei, algumas pessoas também nem imaginam, porque a gente não usa isso. Aí eu tenho que lembrar, certo? Então toma cuidado com isso aqui. Se tu, aquilo que eu comentei, né? Eu coloco entre parênteses porque dificilmente a gente usa, né, o pronome depois, jamais antes, né? Normalmente ele aparece aqui, né, o sujeito desinencial oculto, tá? Ó, seja você, sejamos nós, e olha aqui de novo o problema, ó. Sede, se tu, sede vós, tá? Então vejam que são formas anômalas, não seguem a mesma relação ali normal que a gente quando fazemos a avaliação do imperativo, tá? Vai, aí a gente busca aqui, ó, olha lá, ó, perdão, aqui o verbo ir é normal, busca aqui, sem o S, ó, vai, vá você não é problema. Ó, vamos nós e busco aqui também, ó. Mas já aqui já houve uma anomalia, ela vem para cá, sem o S. Aí vai ficar ide, vós. Ide. Aí o ir busca aqui, o ser aqui não, tá? Ali segue a regra, mas pelas formas que nós temos lá. Certo, queridos? Facinho, né? Sem muito drama, o mais importante é perceber isso aqui. Então, tem que estudar, tá? Assiste uma vez, duas, três, tá? Escreve, estuda. Certinho, queridos? Bom, vamos falar agora de verbos auxiliares. Como o próprio nome já diz, é um verbo que funciona de forma auxiliar. Vai haver este verbo e um outro que vai ser o verbo principal, ou seja, a ideia que eu quero trazer para aquela oração vai estar no verbo principal, obviamente. O auxiliar é o arigó, ali o auxiliar é que vai carregar tempo, modo, pessoa. O verbo principal vai estar numa das formas nominais, ele vai estar numa boa, né? O auxiliar ali é que carrega e faz o trabalho, né? Que vai carregar tempo, modo, pessoa e tudo mais, né? Muito bem, queridos, olha só, na voz passiva, tem verbo auxiliar? Olha aqui, ó, aqui eu tenho a locução, foi cercada, o verbo no particípio, o auxiliar é o verbo ser. Então, normalmente a voz passiva vai ser formada pelo verbo ser mais um particípio, certinho? Então, eu vou ter ali essa relação da voz passiva. Só que eu ainda posso, não é tão comum, ter uma voz passiva com o verbo estar ou o verbo ficar. Pode acontecer também. O fato é que eles serão os auxiliares. Ó, a casa foi cercada
Ele carregou tempo e fez a concordância e tudo mais. A casa estava isolada, aqui o verbo, a locução, o verbo auxiliar. E a casa ficou isolada pelas águas, está aqui o auxiliar fazendo a concordância. Certinho? Então, bem simples, o verbo principal, a ideia está aqui, na ideia de estar cercado, isolada, e aqui o auxiliar fazendo então a concordância e trabalhando, na verdade, né? Tempos compostos. Temos um vídeo que trata só sobre tempos compostos. O tempo composto é aquele que eu tenho o verbo ter ou haver como auxiliar mais o particípio. Então é o ter ou haver mais o particípio. Eu coloquei um exemplo aqui, isso que vocês podem ir lá voltar, né, e assistir ao vídeo que fala sobre tempos compostos, tá? Então olha aqui, ó. Ele tinha estudado, ele havia estudado. Posso usar qualquer um dos dois. Aqui eu tenho o mais que perfeito composto, eu vou ter o auxiliar no pretérito imperfeito, mais o particípio. Vou formar isso aqui. Ele é o auxiliar. Ele tinha estudado, eles tinham estudado, ele havia estudado, eles haviam estudado. Aqui o haver é um verbo auxiliar, vai concordar sem problema nenhum. Ele que vai fazer todo o trabalho e aquele cara vai se manter ali, certinho? Ou na locução verbal, tá? A gente até muitas vezes fala aqui uma locução, aqui é o tempo composto. Aqui nós temos um tempo, no paradigma da conjugação nós temos lá a conjugação com tempos. As locuções verbais não têm essa forma, eu não vou conjugar em tempos. Elas são também chamadas de perífrase verbal ou construção perifrástica. O que é isso? É aquilo que eu uso várias palavras para dizer uma coisa, né? Então é algo maior, mais extenso. Tenho de ir. Isso é uma locução verbal. Então usei aqui um verbo auxiliar, uma preposição, o verbo principal. Começou a chorar, um verbo auxiliar, o começar nesse caso, a preposição e o verbo no infinitivo. Ele vai resolver a questão, vai resolver é a locução, o verbo auxiliar, nesse caso não tem a preposição, pode ou não, vai depender do contexto do que se quer dizer, né? Então, ele começou, ela vai resolver a questão, daqui ó, o auxiliar, ele vai resolver, ela vai, eles vão resolver, faz diferença. Como eu falei, o principal se mantém na forma nominal e o auxiliar ali é que se vira, vai trabalhar. Estava comendo, agora no gerúndio, vejam aqui, ó. Estava comendo o bolo, aqui a forma nominal. José anda viajando, pode ser o viajar mesmo, né? Com a malinha, passear, ou viajar na maionese, a gente também diz isso. O cara anda viajando, aí pensando bobagem, falando bobagem. Vai ter que é uma locução verbal igual. Então aqui, o verbo auxiliar, e o verbo na forma nominal aqui, ó. Gerúndio, infinitivo, aqui o particípio, certinho? Fácil, né, queridos? Muito bem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, importantíssimo. Até a próxima, um grande abraço.